Olá pessoal, aqui é Jonathan Fernandes e conforme prometido, agora às 7h30 da noite, terça-feira, 27 de janeiro, nós vamos começar então o webinário referente ao microempreendedor individual. Bom, antes de começar, eu quero dar para vocês as boas-vindas, sejam bem-vindos e que esse treinamento possa ajudar vocês. Nós estamos à disposição durante o vídeo. Vai passar aqui alguns e-mails do escritório, depois no fim vamos ter um espaço aberto para as perguntas. Você pode mandar no e-mail, pode comentar o vídeo aqui no YouTube, ou o comentário da postagem no blog, ou o comentário aqui na postagem do Facebook. Comentando, nós vamos responder assim o mais rápido que for possível, logo após a exibição desse webinário. Bom, a dica que eu dou é que vocês anotem todas as suas dúvidas e guardem elas até o fim do vídeo. Não façam perguntas antes de terminar o vídeo, porque vão ter muitas perguntas que vão ser respondidas por aqui mesmo durante esta palestra, durante esse webinário. Quando terminar, então, se você puder curtir e compartilhar, nós vamos agradecer muito vocês por estar participando desse treinamento, dessa promoção exclusiva que o nosso escritório está promovendo. Bom, espero que vocês gostem. Nós vamos agora para a tela do meu computador, onde nós vamos fazer o treinamento do microempreendedor individual. Pessoal, vamos começar aqui esse treinamento do microempreendedor individual. Deixa eu começar a exibição aqui. Muito bem, começamos aqui a exibição. Esse treinamento tem o nome Microempreendedor Individual, as vantagens e as desvantagens do negócio. Bom, hoje nós vamos falar sobre o MEI. O MEI é uma nova forma de empresa que existe no Brasil já desde 2009 e foi incluída no quadro de empresas que são constituídas legalmente no Brasil. Uma vez para ter uma empresa constituída, uma empresa precisava se enquadrar aí ou em lucro real, ou em lucro presumido, ou no Simples Nacional, o que saía muito caro para o empreendedor fazer fazer a constituição da empresa e manter todas as suas despesas mensais. Uma vez que os custos aí com impostos, com contribuições, ele ficava um pouco mais caro, porque os impostos aí a 4%, a 6% nos casos dos serviços, e com uma tabela progressiva do Simples Nacional, ele se torna pesado realmente para quem está abrindo o negócio agora. Para quem está começando o negócio e está engatinhando, nos primeiros meses isso fica um pouco mais complicado. Então, o grande negócio do MEI, a grande sacada que o governo inventou, ainda no governo Lula, foi que o microempreendedor ser dono do próprio negócio, dono do meu negócio. Então ele é voltado para as pessoas que têm algum tipo de negócio, desempenham alguma função autônoma e não tem ainda a sua empresa registrada. O MEI é um regime tributário de impostos diferenciado que foi criado aí para os microempresários que possuem um negócio simples, que não tem condição de pagar muito imposto e honorário contábil alto. Dessa forma, as empresas que são MEI, pagam impostos como a contribuição social, o IRPJ, o PIS, o COFINS, o ICMS, ISS, INSS, CPP, todos esses impostos são pagos pelos empresários. Já o microempreendedor individual é isento do pagamento de impostos federais e contribui aí com valores simbólicos para estados e municípios. E aí tem uma notícia na tela que o MEI formalizou mais de 2.700.000 empresas em apenas 3 anos, entre julho de 2009 e fevereiro de 2010, ele já estava presente em todos os estados brasileiros. Foi uma grande jogada aí do governo federal para fazer com que as pessoas saíssem da informalidade e entrassem aí, nos recursos que a formalidade do negócio pode trazer e que o negócio oferece para todo mundo. Bom, então o MEI é isso, é um regime tributário de impostos que custa mais barato, e aí nós temos aí na tela
as informações. Ó, quem não é MEI paga os impostos como IRPJ, o CSLL, paga a Previdência Social Patronal, o 20%, né, acima da folha de pagamento, paga PIS, paga COFINS, paga todos esses impostos de forma separada. Aquelas pessoas que têm a sua empresa registrada como MEI são isentos desses impostos federais, né, e pagam uma contribuição um pouco simbólica aí de ICMS, que é o imposto estadual, de ISS, né, que é o imposto municipal, e ainda consegue contribuir para a sua aposentadoria e os benefícios previdenciários, mas tudo isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, quanto custa o registro do MEI? Quanto que está custando para uma empresa ser registrada no microempreendedor individual? Quanto que ela tem de gastos mensais? E as pessoas me perguntam, Jonathan, será que isso custa muito caro? Hoje o MEI está custando 5% sobre o salário mínimo a título de INSS. 5% do salário mínimo de 2015 é de R$ 788, né? O valor chega aí a R$ 39,40. R$ 39,40 é a contribuição do INSS do empreendedor, né? Então, você que tem o MEI registrado no seu nome, paga esse valor para o seu INSS, paga esse valor para o seu bem, paga esse valor para você poder se aposentar, para poder ficar com direitos de se encostar em caso de doença, em caso de acidente de trabalho. Para você que é mulher, tem direito ao auxílio maternidade, auxílio reclusão, se acabar preso por algum motivo, a sua família fica aí segurada. Mas esse 5% do salário mínimo sobre o INSS serve para isso: R$1 de ICMS, que é o imposto do comércio, e R$5 de ISS, que é o imposto sobre serviços, se incorrer esses impostos, né? Então nós temos aí R$39,40, que é de impostos de INSS. Se nós somarmos mais R$6, no caso de empresas de comércio e serviços, nós vamos chegar a R$45,40. Essa é a taxa aí mensal, máxima do MEI. Algumas podem diminuir aí R$5, podem ser 40,40 se for apenas empresas de comércio, ou R$44,40 se forem empresas apenas de serviço. Mas se abranger os dois, atinge aí o valor máximo da guia, que é R$45,40. Isso é o que está custando o microempreendedor hoje. Bom, nós temos aqui um slide que ele mostra quanto que custava a contribuição no ano passado, né? No ano de 2014, o valor mensal a ser pago nos DAS era esse valor aí, né? O valor para comércio R$ 37,20, para serviços R$ 41,20, para comércio e serviços R$ 42,20, aumentou R$1. E nós temos aí o porquê disso, né? Então, em alguns casos você paga apenas o INSS mais o imposto do governo, que é o imposto do comércio. Em outros casos você paga o INSS mais o imposto da prefeitura, que é o imposto sobre serviço. E em alguns casos você paga as 3 contribuições e aí de aposentadoria, de comércio e de serviço, que dá o valor um pouco mais alto aí de ICMS e INSS, enfim, essa contribuição. Bom, esses eram os valores do MEI no ano de 2014. Para o ano de 2015 eles foram reformados, e são aqueles valores que eu já falei, né, agora há pouco, que são 45, aqui onde é 42,20 fica 45,40, aqui onde é 41,20 ele fica 44,40, e aqui onde é 37,20 ele fica então R$39,40. São os reajustes pelo motivo do reajuste do salário mínimo anual. Bom, agora o que pode o MEI? Por que o MEI, né, quem pode ser MEI? A legislação diz o seguinte: pode ser MEI as pessoas que têm faturamento de R$60 mil no grupo de 12 meses, né, R$60 mil no ano, ou a média de R$5 mil mensal. Bom, por que eu coloco R$60 mil no grupo de 12 ou média de 5 mil?
Porque as empresas que não são constituídas em janeiro, elas são constituídas, por exemplo, em um mês, 2 meses depois, são constituídas em março, o limite delas de faturamento por ano não é mais de 60 mil. O limite delas já é de 50 mil até dezembro. Então nós temos apenas 10 meses para trabalhar no limite de 5 mil mensal. A média do faturamento do MEI é de 5 mil mensal. As empresas que faturam menos que isso podem ser então enquadradas como microempreendedor individual. Bom, quando eu falo de faturamento, você pode fazer a pergunta: bom, João, é isso de entrada ou de saída? Da minha nota de compra ou da minha nota de venda? Os 60 mil que está contando, os 5 mil mensal, é referente à sua nota de saída, é referente à sua nota de serviço. Isso que é o seu faturamento, né? Se você não emite essas notas fiscais, se você emite apenas, eu só recebo nota do meu fornecedor, então a gente faz aqui na contabilidade, a gente faz um cálculo que vai mostrar que vai mostrar a situação do embasamento de quanto que está a sua saída, olhando para as entradas, de acordo com a margem de lucro, de acordo aí com a atividade do seu negócio. Bom, então, em termos de faturamento, é 60 mil por ano no grupo de 12 meses, ou a média de 5 mil reais mensal. E agora, passando essa parte do faturamento, quanto aos meus empregados, quanto aos meus funcionários, o que pode? Bom, você pode ter um funcionário com carteira assinada que receba ou o salário mínimo ou o piso da categoria. O MEI não pode ter mais de um funcionário. O limite é de um funcionário fichado, recebendo o salário mínimo ou o piso da categoria. Então, se você tiver 2 funcionários, a sua empresa não consegue mais ser o MEI. A sua empresa não pode mais se enquadrar no MEI, já tem que ser Simples Nacional ou algum outro enquadramento fiscal para cima. Até um funcionário fichado. Existe uma exceção quanto a esses funcionários fichados, que é para quando um desses funcionários está com auxílio doença, ou está com auxílio acidente, ou está recluso, e aí você tem que ter um funcionário em atividades. Se tem algum funcionário afastado, você pode até fichar um segundo até que aquele primeiro volte. Quando o primeiro funcionário voltar ao trabalho, um dos 2 deve ser demitido, para que você não perca o benefício, porque os 2 não podem ficar trabalhando ao mesmo tempo na empresa com o MEI. Então, o registro de empregados é assim: um funcionário com carteira assinada que recebe um salário mínimo ou o piso da categoria, de acordo com a categoria. Hoje o piso do comércio da região aqui, da região do escritório, é de R$ 975 para o piso do comércio, e nós temos outros pisos trabalhistas aí, de acordo com a atividade, de acordo com o registro da empresa. Bom, pode quem fatura 60 mil no ano, pode quem tem apenas um funcionário para fichar. E quanto à atividade, quem que pode? Bom, existe uma lista de atividades no portal do empreendedor, e essa lista, ela explica então as atividades que podem ser do MEI. Nós temos aqui alguns desenhos interessantes, tem aqui padeiro, tem aqui professor de língua estrangeira, empresas que alugam trajes para casamento, motoristas, vendedores ambulantes. São uma lista de empregados, são uma lista de empresários, a lista de atividades que o MEI oferece. Nós temos várias atividades que podem se enquadrar no MEI. Não são todas que podem se enquadrar no MEI, claro, mas existe uma grande lista de atividades de empresas que podem ser microempreendedor individual. Eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês querem saber se a sua atividade pode, deixa uma pergunta no e-mail, deixa uma pergunta aqui embaixo no comentário do vídeo, e eu posso estar verificando para vocês se a sua atividade pode se enquadrar no benefício ou não pode. Mas, como não são todas as atividades, existe também essa lista que a Receita Federal oferece para as empresas que podem ser ou não microempreendedores individuais. Bom, e a terceira, aí mais uma das exigências que deve atender para poder ser MEI,
é que o MEI ele deve possuir um único vínculo. Não pode ser sócio de nenhuma outra empresa ou fazer parte do quadro de administrador. Então, se você tem alguma outra empresa que porventura está parada, se ela está paralisada, mas se ela está aberta, se o CNPJ ainda existe, o seu nome ainda está vinculado a ela ou ao quadro de administrador dessa empresa, você não vai conseguir abrir o MEI. No ato da abertura do microempreendedor individual, esse registro vai ser travado e dali ele não vai conseguir avançar. O MEI ele tem que ser o único vínculo daquele empresário, Assim como também o MEI não consegue fazer sociedade. O MEI é um único vínculo. A sociedade não existe no microempreendedor individual. E um outro requisito é que o MEI deve ser individual. O MEI ele tem que ser individual. Ou seja, as sociedades elas não podem ser MEI. Se elas for MEI, elas têm que ser registradas apenas no nome de um dos sócios que são microempreendedores individuais. Essa é a diferença. As sociedades elas devem ser registradas sobre outra forma de registro, sobre outra forma de empresa, para que atenda essa necessidade. Bom, até aqui nós vimos o que pode ser MEI e o que não pode, o que uma empresa deve ser MEI ou que não deve. Nós podemos aí recapitular as empresas que podem ser MEI e as que não podem. Nós vamos voltar aqui a alguns slides, deixa eu retornar aqui mais um. Então aqui o faturamento de 60 mil, no grupo de 12 meses ou média de 5 mil, um registro de um funcionário com carteira assinada que receba um salário mínimo ou piso da categoria, está dentro das atividades que o governo oferece, pode estar também e tem que ser um único vínculo e ser uma empresa individual. Agora nós vamos para as vantagens. Bom, quais as vantagens que eu tenho de eu me registrar nesse tipo de empresa no microempreendedor individual? Bom, a vantagem que você tem a primeira é o registro do CNPJ. O CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. A sua empresa vai ter um documento, ela vai ter um número, ela vai ter uma identificação perante a Receita Federal, e isso é uma vantagem boa, porque você começa então a ter a sua empresa uma identidade, a sua empresa começa a criar uma posição no mercado. Se você oferece seu serviço, mas você não tem um CNPJ para apresentar, isso então começa a te desvender o serviço, você começa a perder o crédito se a sua empresa não tem um CNPJ para apresentar. Depois disso, você tem a declaração de imposto de renda para a pessoa jurídica, que pode ser entregue sem multa até o dia 31 de maio de todo ano. É uma vantagem, porque a maioria da abertura das contas bancárias hoje para pessoas jurídicas, elas pedem uma declaração de imposto de renda. Então, a vantagem é que você tem que fazer a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica lá no fim de maio, até o fim de maio. Entra lá no site, declara o imposto de renda, declara quanto que a sua empresa faturou, e isso tudo lá dentro do portal do empreendedor, com o seu CNPJ, com a sua senha. Depois tudo vai ficando mais simples quando a gente vai continuando. Bom, alvará. Gente, o alvará é a autorização dos órgãos para que a empresa funcione. Uma das obrigações que a empresa tem é que ela funcione legalmente. Então, a legalização do MEI, ela exige que a empresa também tenha o seu alvará. Se você não tiver o alvará, a sua empresa pode aí ser notificada, pode ser multada e pode inclusive ser fechada pela Receita, porque não tem o alvará de funcionamento, Então, uma das vantagens do MEI é que com o MEI você consegue o alvará, e o primeiro alvará do microempreendedor individual, ele é gratuito. Não existe cobrança de taxa para os primeiros alvarás
do microempreendedor individual, salvo em alguns órgãos. Isso vai depender também da sua cidade, vai depender da sua região onde a empresa está situada. Vamos passar as vantagens do MEI, né? Então, as vantagens do MEI é o CNPJ, a declaração de imposto de renda, o alvará e a nota fiscal. Bom, eu tenho vários testemunhos de pessoas que tiveram dificuldades em receber pagamentos por não ter uma nota fiscal para apresentar. Então a pessoa não tinha uma nota fiscal, não tinha um documento para apresentar que era a comprovação do serviço e a comprovação do produto, e acabou perdendo essa compra, perdendo essa venda e quem sabe até perdendo o cliente. A nota fiscal é a prova de existência do seu produto, é o documento de identidade do seu serviço, é a certidão de nascimento que ele aconteceu. Uma vez que você não apresenta a nota fiscal, você está sonegando os seus impostos, e aí existem empresas que só prestam serviço com quem tem a nota fiscal, com quem tenha aí a legalidade para estar trabalhando. Então, a nota fiscal é um mais dos benefícios do microempreendedor individual. Outra vantagem é a conta bancária e o cartão do BNDES. Aqui, quando nós falamos, eu já falei muito de conta bancária, vamos falar um pouquinho do cartão do BNDES. O cartão do BNDES é o Banco Nacional do Desenvolvimento. Esse banco, ele financia os investimentos no seu negócio e parcela em inúmeras vezes, em até alguns anos aí de parcelamentos com juros baixos. Então esse cartão ele é oferecido apenas para empresas que têm CNPJ, e com o MEI você tem a possibilidade de adquirir esse cartão. O cartão do BNDES é uma espécie de cartão de crédito para a empresa. A sua empresa vai ter um cartão e pode fazer compras parceladas com ele, pode fazer reinvestimento no negócio, pode começar a utilizar aí esse cartão para o bem da própria empresa. As vantagens do MEI também incluem os benefícios previdenciários. Nós temos aqui a licença maternidade, a aposentadoria, o auxílio acidente, o auxílio doença e o auxílio reclusão. Todos esses auxílios são oferecidos para quem está legal, para quem tem a sua empresa aí registrada e está pagando a sua contribuição de INSS, então tem um direito a esse benefício aí dos auxílios doença, reclusão, a licença maternidade para quem tem o MEI e a mulher e engravidou, o auxílio acidente de trabalho e a aposentadoria, né, que é o ponto que as pessoas mais procuram aí, que é a contribuição para a aposentadoria. Bom, hoje a contribuição para a aposentadoria, é importante falar que a contribuição, se você for pagar o INSS autônomo, vai estar pagando o valor de R$ 86,68. Esse valor de R$ 86,68, ele é o de 11%, ou seja, ele é 6% a mais do que a contribuição do MEI. É em torno de R$ 47 mais cara do que a contribuição do MEI. Então, benefícios previdenciários é uma das vantagens também do MEI, e isso deve ser colocado quando nós estamos aí propondo um registro, quando nós estamos falando sobre as suas vantagens para você que tem curiosidade de registrar o MEI ou não. As novas regras do MEI. Bom, aconteceu no ano de 2014, ano passado, a introdução de novas regras para os microempreendedores individuais. Então nós temos aí as regras das guias atrasadas, as guias atrasadas que forem pagas em atraso, aquela guia do INSS, aquele imposto mensal, se for pago em atraso, ele não tem contagem para o INSS e para os benefícios previdenciários. Então, se você paga a guia em atraso, perde o benefício daquele mês e perde a chance de ficar segurado. As guias, a contribuição do mês só é válida se ela for feita de forma em dia. Também nessas novas regras, nós temos a baixa com débitos. Antigamente, para baixar uma empresa, você precisava estar com ela todo em dia, com seus débitos regularizados, você precisava estar ela
perfeitamente com os seus impostos todos em dia. Se você devesse R$1 para a Receita Federal, era impossível de baixar essa empresa. Hoje, né, você consegue baixar ela em aberto, o que não era permitido tempos atrás. Essa dívida é transferida do CNPJ para o CPF do sócio. Então, assim, você baixou a empresa, mas não pensa que a dívida acabou, né? A dívida continua ali, né? A baixa com os débitos, ela continua existindo. Só que a dívida você tem que acabar pagando, porque essa dívida é transferida do CPF e ele pode ser, inclusive, executado fiscalmente, né? Essas são as novas leis do MEI. Eu vou agora passar para vocês o vídeo de duas pessoas que fizeram um registro no MEI. Vocês vão ver o testemunho deles, e esse testemunho está lá disponível também no site e aqui na página do Facebook do Exato Contabilidade. Eu volto daqui a pouco para a gente encerrar esse webinário, e fique agora com os testemunhos. Só tem que procurar, pelo menos o mais importante é a contribuição do INSS, né? Pelo menos um seguro que a pessoa vai ter. Ou seja, acidente, sei lá, alguma coisa que vai. A gente sai de casa para a rua, tem risco de todo lado, né? E aí pelo menos tem uma garantia. Isso seria mais importante. E tem outras coisas, né? Você tem facilidade de abrir uma conta de banco. Até na assistência médica tem plano de saúde que ele facilita mais para a pessoa, né? Ou seja, tem um desconto. A pessoa até me falou um plano de saúde. E outras coisas mais. Tem outras vantagens que eu nem sei, que eu não tive nem tempo de olhar. Mudou bastante porque até um ano atrás, na informalidade, eu não conseguia ter a quantidade de clientes que eu tenho hoje. E hoje, graças a estar formalizado, eu consigo ter, além da nota, esse respeito, né? Que você pode realmente chegar para o cliente e falar, olha, aqui vamos conversar sobre o plano, sobre a aula, sobre o que for que a consultoria puder mostrar para você, mas eu tenho um número, eu posso tirar uma nota, né? E fora também a satisfação que dá, e depois você ter o trabalho bem feito, aquele cliente vai te indicar outro cliente. Então isso abre portas, né? Então até profissionalmente eu me senti bem mais livre do que antes, quando eu estava na informalidade. Então eu aconselho, porque hoje a minha vida está totalmente mais estruturada, digamos assim, do que há um ano atrás. Hoje eu posso recorrer a um plano de saúde, mesmo dentro do Estado, por causa dessa formalização. Estamos aqui, espero que tenham gostado dos testemunhos de quem já fez o microempreendedor individual. Agora eu quero conversar com vocês a respeito de algo importante do microempreendedor individual. Bom, nós falamos ali nas vantagens, que a sua empresa ela tem a vantagem de possuir o alvará. Uma vez registrado, os MEIs devem fazer o seu alvará para funcionamento. E existem basicamente as licenças de vigilância sanitária, corpo de bombeiro, um alvará ambiental, prefeitura, polícia civil. No primeiro ano você é isento de alguns desses alvarás. Mas para que esse alvará seja feito, você deve visitar todos estes órgãos um por um e enfrentar aí a burocracia desses órgãos. E aí envolve enfrentar a fila, envolve pegar a taxa, envolve fazer ligações, todos esses processos que são um pouco mais demorados para que se obtenha o seu alvará. Bom, nós falamos também que o MEI tem a vantagem da nota fiscal, e de fato tem nota fiscal, mas para que o alvará, para que a nota fiscal seja concedida como benefício para o microempreendedor individual, o microempreendedor individual precisa apresentar todos os alvarás feitos corretamente. Então veja bem,
para que você tenha direito ao alvará, precisa visitar antes todos os órgãos para que consiga tirar os alvarás. Então todos os órgãos devem ser visitados para que consiga esse alvará. Para que consiga a nota fiscal, você não consegue tirar a nota fiscal sem ter os alvarás aprovados. Quando você for fazer aí a solicitação de nota fiscal, você vai precisar ter os alvarás, todos eles, em dia. Conta bancária, para você que precisa da conta bancária, legal, a conta bancária é legal para você organizar seu fluxo de caixa, a vida financeira da sua empresa. Mas é necessário que se faça cadastro bancário, e esse cadastro bancário é burocrático, esse cadastro bancário é chato, esse cadastro bancário ele é bem difícil de ser feito se você não tem uma certa experiência, tanto em informática quanto nas áreas de administração e finanças, além de que você vai precisar de alguém que assine as previsões de faturamento da sua empresa. Bom, são 3 vantagens que a sua empresa tem, e aí nós chegamos nessa lei aqui, que é a lei da guia atrasada, que é onde muitos microempreendedores individuais têm perdido os benefícios por estarem pagando a guia em atraso, E como que nós vamos resolver, como que nós pensamos em algum modo de resolver esses problemas para você que é microempreendedor individual? Bom, nós trabalhamos hoje com soluções para microempreendedores individuais. O grande problema do empresário hoje é que não consegue ou não tem tempo para ir no banco, às vezes para pagar a guia mensal, e acaba por perder a contribuição previdenciária do mês. Ou não consegue fazer o alvará porque não tem tempo de ir nos órgãos e também não tem a intimidade com a burocracia como a gente tem. Um grande problema também é o próprio cadastro bancário, porque tem informações que dificilmente conseguem ser preenchidas sem a ajuda de um profissional contábil. Bom, pensando nisso, o Exato Contabilidade, a gente pensou e criou 2 planos que podem ser feitos para você não ter mais a dificuldade com essa parte burocrática da sua empresa. Nós oferecemos a simplificação dos processos, todos esses processos conseguem ser feitos de forma mais fácil, você só faz aquilo que for da sua competência, aquilo que você conseguir realmente fazer. Você tem agilização porque você não precisa sair do seu negócio para resolver esse tipo de problema, esse tipo de burocracia, e você tem aí os cadastros bancários resolvidos, são problemas que você tem aí atendidos com a gente oferece esse tipo de serviço. Então a simplificação de processo, a agilização, o cadastro bancário, tudo isso está dentro das normas que nós oferecemos. Bom, pensando nisso, nós temos aí o plano mensal com pagamento de guia, que é um plano que nós oferecemos os nossos serviços e a gente mesmo paga os impostos para vocês, Vocês fazem o pagamento e a gente faz o pagamento dos impostos, o pagamento do INSS para o empresário. E tem também a confecção de alvará, onde nós cobramos aí para fazer apenas a confecção de alvará do seu empreendimento, a confecção de alvará aí do seu negócio. Bom, nós atendemos no endereço que está aí no vídeo, com o cartão que está aí escaneado no vídeo, Então nós temos esses 2 planos, eu vou colocar os links aqui embaixo, do plano mensal com pagamento de guia e da confecção de alvará, Se você quiser, você aí acessa aí o site, faz o pagamento, pode ser via cartão de crédito, via boleto, e nós estamos esperando você aí, mandando um e-mail aí para o escritório ou entrando em contato com a gente para que a gente possa atender aí a sua necessidade. Bom, eu espero que você não tenha mais problemas com burocracia, eu espero que você não tenha mais problemas aí com cadastro bancário, porque tudo isso vai ficar a cargo da gente, que a gente tem tudo para fechar aí uma parceria de grande sucesso. Bom, nós vamos colocar aqui essa imagem e a partir de agora o webinário está aberto para perguntas. Se você tiver alguma pergunta para enviar para a gente, mande para a gente, comente conosco ou mande um e-mail que a gente vai responder
sob forma de texto, sob forma de vídeo. Nós vamos, com toda certeza, entrar em contato para resolver as suas perguntas e os seus problemas. Bom, o que eu tinha para falar para vocês sobre o microempreendedor individual era isso. Eu desejo a vocês aí que vocês possam ter alcançado e ter resolvido a maioria de suas dúvidas, e eu espero vocês dentro, quem sabe, da assinatura de um desses planos, o plano mensal com pagamento de guia, ou plano de confecção de alvará, ou mesmo se você quiser apenas curtir a nossa página no Facebook, já vai ser de grande valia para esse nosso relacionamento, para o relacionamento entre contador e cliente, entre contador e empresário, que isso faz, isso provoca o crescimento da classe empresária e da classe contábil, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Bom, sucesso e um grande abraço para vocês, nós estamos à disposição em caso de qualquer pergunta. Tchau!